Bom dia, pessoal. A BTC nessa segunda-feira, 16 de maio de 2022. Agora 11 horas e 3 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 6 e 3 da manhã. Abriu um candle comprador, apesar de estar caindo menos 5,12%. O fato é que aqui no diário, no Heikin Nash, o candle de hoje, 16 de maio, segue comprador. Eu tenho para mim que a gente deve desenhar aqui uma figura de acumulação possivelmente retangular. A BTC vai ficar pipocando um tempo entre 34 e 35, agulhando aqui para a faixa dos 29. É muitíssimo improvável que a gente perca a última lower. Agulhamos, chegamos a perder em algum momento dessa mega corretiva, principalmente na esteira do Crash Luna UST, que acabou espraiando por todo o mundo cripto uma aura de desconfiança, já que um erro no protocolo Luna UST pode eventualmente ser identificado em outro protocolo que pode colapsar de dezenas de bilhões de dólares para zero, exatamente como aconteceu com a Luna UST. Mas todo esse medo, toda essa onda de pavor que acabou varrendo o mundo cripto deu e criou também grandes oportunidades, deu pontos de entrada espetaculares. Tem gente que conseguiu embarcar na DOT a 7 dólares e pouco, agora ela já se recuperou, apesar de estar caindo menos 8,72 agora, já está valendo mais de 10 dólares. Enfim, oportunidades se abrem no meio do caos. Na minha leitura, a gente já visitou o final dessa história correcional, agora a gente vai desenhar uma grande figura de acumulação, possivelmente retangular. O Bukele, o presidente de El Salvador, tuitou agora de manhã, dizendo que 32 bancos centrais, amanhã, terça-feira, e 12 autoridades financeiras, num total de 44 países, vão se reunir em El Salvador para discutir inclusão financeira, economia digital, desbancarização e implementação da Bitcoin em benefícios dos seus países. É um alinhamento de países pequenos, mas dada a quantidade de países, isso está soando como uma afronta ao FMI. Os países são muito pequenos, mas são 44 no total. São Tomé e Príncipe, Paraguai, Angola, Gana, Namíbia, Uganda, Guiné, Madagascar, enfim. São países pequenos, porém soou um alerta no FMI em que parece estar havendo uma migração do padrão dólar para o padrão BTC. E hoje também nas redes sociais, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev foi para as redes sociais dizer que o que está acontecendo no mundo pós-sanções anti-Rússia não é uma previsão, segundo ele, é uma constatação de que várias cadeias globais de fornecimento de mercadorias vão entrar em colapso. A crise energética no mundo vai se intensificar, principalmente nos estados soberanos que impuseram sanções mais duras contra a Rússia. Uma mega crise alimentar internacional está se concretizando, uma mega crise financeira em alguns países e comunidades associadas a esse enfraquecimento do padrão euro-dólar é possível, segundo ele. A inflação galopante e a destruição dos sistemas legais de proteção da propriedade privada também é um movimento que está escalando. Novos conflitos militares regionais vão surgir. Terroristas estão cada vez mais livres e se tornando mais ativos, já que os órgãos de inteligência agora, nesse momento, estão todos voltados para essa tensão e dicotomização do mundo entre Oriente, com um bloco gigantesco sendo formado entre Rússia, China, Índia e a Arábia Saudita, que está pendendo para esse lado, e o mundo centrado num viés zona do euro, Estados Unidos da América. Então essa mega dicotomização do planeta, segundo o Medvedev, está se desdobrando. Surgirão novas epidemias. Isso aí é especulação dele, não disse nem como nem porquê. Haverá um declínio na atividade de instituições internacionais multilaterais, como a ONU, por exemplo. Novas alianças internacionais baseadas em critérios anglo-saxões pragmáticos e não ideológicos vão se formar.
Enfim, é a visão de mundo dele. Um parlamentar russo disse que a Polônia é a próxima na fila da desnazificação russa, ou seja, é uma ameaça clara a Varsóvia e se eu já avisei aqui no canal que se esse conflito escapar 1 centímetro que seja do território ucraniano, a Europa inteira explode numa guerra. Agora o mais impactante foi esse tweet do Bukele, do presidente de El Salvador, no sentido de que países pequenos estão se reunindo para se livrar do padrão norte-americano e possivelmente migrar para a BTC como a nova reserva cambial desses 44 países. Tudo isso acendeu um mega alerta no FMI e esse vaticínio do Medvedev, do ex-presidente russo, pode confluir para essa nova arquitetura geopolítica, financeira internacional, onde a BTC vai se consolidando não só como uma commodity, mas também agora com esse viés de reserva cambial internacional de países que ousam afrontar o FMI e vão se reunir em El Salvador, exatamente como o presidente de El Salvador, Bukele, Nayib Bukele, tweetou. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. Na minha leitura, continua sendo uma insanidade o desembarque do mundo cripto. A BTC deve promover uma figura retangular, provavelmente de acumulação, para depois se desdobrar na nossa pernada ascendente que vai levá-la em direção a no mínimo 100 mil dólares, que vai ser a estocada final dessa onda 3 aqui no semanal. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA XRP, vou fazer Shiba Inu. Lembre que mesmo com essa queda aqui de menos 5,30 de hoje, a BTC segue com um candle comprador aqui no diário, no Hike Nash, muito interessante, tá bom? E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Vou dar a minha opinião sobre a pós-autópsia da Luna, que ainda tem muita gente querendo colocar dinheiro, rifar dinheiro numa altcoin que dificilmente conseguiria angariar credibilidade para voltar a crescer para esse patamar de dezenas de bilhões de dólares. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto e aceito sugestões de análises. Grande abraço, até daqui a pouco.